Você já parou para pensar no que acontece quando algo feito pelas mãos humanas tentar ocupar o lugar de Deus? Em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2 a 4, nós vemos uma cena impressionante. Os filisteus capturaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e colocaram ela dentro do templo do seu deus Dagon. Na cabeça deles, isso era uma vitória. Mas o que acontece depois revela algo poderoso. Nenhum falso deus pode permanecer de pé diante do Deus verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero te mostrar como esses versículos revelam que o nosso Deus é absolutamente soberano, poderoso e não divide sua glória com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Fique comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê Deus e também as coisas que têm ocupado o lugar dele na sua vida. Amém? Antes que eu aprofunda nessa mensagem, meus irmãos, eu estou me apresentando. Meu nome é Júnior Henry, seu irmão em Cristo. E também eu estou pedindo a você, se você não deixa um like no vídeo, não esquece, deixa um like no vídeo, tá bom? Pega esse vídeo, compartilha com alguém. E não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Vamos entrar na palavra, meus irmãos. Antes de entrar direto nos versículos, vamos entender esse cenário, esse texto. Os filisteus estavam em guerra contra Israel. E em uma batalha, eles capturaram a Arca da Aliança. Agora presta atenção nisso, meus irmãos. A arca não era apenas um objeto. Não. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Aleluia, glória a Deus. Quando os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon, eles estavam dizendo: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Mas eles estavam completamente enganados, porque o versículo 2 diz que eles colocaram a arca ao lado de Dagon. Isso parece pequeno, meus irmãos, mas tem um significado enorme. Eles tentaram colocar Deus no mesmo nível de um ídolo. E aqui está a primeira lição poderosa, meus irmãos. Deus não aceita ser colocado ao lado de nada. Aleluia, glória a Deus. Hoje em dia, muita gente faz isso sem perceber. Como? Coloca Deus ao lado do dinheiro, ao lado da fama, ao lado de relacionamentos, ao lado de prioridades pessoais. Mas Deus não é mais um na sua vida. Não. Ele é o centro. Aleluia, glória a Deus. E quando tentamos colocar Deus no mesmo nível de outras coisas, algo vai acontecer, meus irmãos. É por isso a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 5, que no dia seguinte, os filisteus entraram no templo e encontraram Dagon caído com o rosto em terra diante da arca. Aleluia! Isso é extremamente simbólico, meus irmãos. O falso Deus estava prostrado diante do verdadeiro Deus. Aleluia! Glória a Deus! E olha que interessante, meus irmãos. Eles simplesmente levantaram a estátua novamente. Isso mostra algo muito profundo. O ser humano tentar sustentar algo que não tem vida. Quantas vezes as pessoas fazem isso hoje? Sustentam aparências, sustentam mentiras, sustentam coisas que já caíram. Mas aquilo que não vem de Deus
sempre vai cair. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos ver a parte mais impactante que a Bíblia diz. No outro dia, Dagon caiu de novo, mas dessa vez foi diferente. A cabeça e as mãos estavam quebradas. Aleluia, glória a Deus. Isso não foi um acidente não, meus irmãos. Isso tem significado espiritual. A cabeça representa autoridade e as mãos representam poder. Deus estava mostrando. Esse Deus não tem autoridade e não tem poder. Aleluia, glória a Deus. E mais, meus irmãos, a Bíblia deixa claro que só o tronco ficou. Ou seja, restou apenas um pedaço inútil. Isso é o que acontece com tudo que se levanta contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos ver isso para nossa realidade. Talvez você não tenha uma estátua em casa, mas existem Dagons modernos, como orgulho, dinheiro, controle, ego, vícios, pessoas que ocupam o lugar de Deus. E a pergunta é: o que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Porque quando a presença de Deus entrar, tudo aquilo que não é dele não consegue permanecer de pé. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, meus irmãos, essa história não é apenas sobre uma estátua caindo. Não. É sobre um Deus que não divide sua glória, não perde batalhas. Aleluia. Não precisa ser defendido e continua sendo soberano sobre tudo. Aleluia, glória a Deus. A arca estava em território inimigo, mas mesmo lá, Deus mostrou quem ele era. Aleluia, glória a Deus. E isso nos ensina algo poderoso. Não importa onde você esteja, Deus continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. E se essa mensagem falou com você, talvez hoje seja o dia de tirar qualquer ídolo do coração e colocar Deus no lugar que é dele, o centro. Aleluia. A gente tem que colocar Deus primeiro em tudo. Não é o dinheiro, não é a fama, não. Isso que essa passagem em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 2 a 4, está mostrando que nenhum ídolo não podia ficar de pé diante de Deus, diante da arca de Deus. Porque a gente está servindo um Deus vivo, meus irmãos. Um Deus verdadeiro. Um Deus soberano. Um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. E isso que Deus mostrou para os filisteus. Ele mostrou o poder dele. Ele mostrou que o Deus deles não tinha vida. Não. E isso a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Às vezes tem pessoa que pensa que eu estou servindo um Deus qualquer. Não. É um Deus todo poderoso. Um Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. É isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Porque a gente não está servindo um qualquer Deus, não. Não. É um Deus todo poderoso. Um Deus que dá vida. E ele mostrou isso para os filisteus. Porque se a gente continuar na Bíblia, que até a mão de Deus pesou sobre eles. Aleluia. E para mostrar que é um Deus vivo. É por isso a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Essa passagem é muito potente para a gente entender que nem um dolo, nem coisa terrena não pode substituir esse Deus vivo, não, meus irmãos. É por isso a gente tem que servir, colocar Deus no centro. Porque Deus não aceita para colocar no segundo plano, não. Tem que colocar Deus em primeiro em nossa vida. Amém? Então, se essa mensagem falou com você, não esquece de deixar um like no vídeo, tá? Não esquece de comentar. Só o Senhor é Deus. E não esquece de compartilhar com alguém,
essa mensagem. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais um vídeo quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo.